Pessoal, boa tarde. Olha só, nós vamos estudar aqui no nosso caderno do aluno, terceiro ano, tá? Esse livro aqui conta um pouquinho da história do Amapá, tá? Nós vamos lá para a História e Geografia na página 169, 170 e 171, falar sobre as comunidades quilombolas. Vamos lá, vem comigo. Comunidades quilombolas. Leia o cordel a seguir e depois converse com a turma. Então vamos lá ler esse cordel sobre as comunidades quilombolas. Cordel quilombola. O bravo povo africano, forte e livre em seu lugar, sim, nem sempre havia paz, mas sabia guerrear, com sua própria ciência, seus costumes, sua crença e seu modo de falar. Fazia sua própria história, até vir um povo ufano, trazido por águas turvas desse inconstante oceano, com sua própria ciência, seus costumes, sua crença, diferente do africano. Era esse o povo branco, de bravos navegantes, orgulhosos das proezas, suas crenças, valores, que cegos pela vaidade perderam a humanidade e empreenderam horrores. Foi então que começaram a testar a própria sorte. Fugir dessas fazendas num grande risco de morte, por pura necessidade, mas a tal liberdade era o desejo mais forte. Fugindo só não deu certo, podiam levar um tiro, e se escapasse com vida, onde iriam? Que retiro? Pois eram recuperados os castigos mais pesados, eram prêmios garantidos. Começaram a se juntar, todo negro fugitivo, numa vila independente, para se manterem vivos. Quilombos eram chamados, esses lugares criados, à esperança dos cativos. Quilombos foram surgindo, combatidos com crueldade. Os senhores de escravos não mostravam piedade contra eles que brigavam, pois tudo o que desejavam era ter liberdade. Então aqui é Garlison Galdino, Cordel Quilombola. Vamos para o próximo. Próxima página. Você sabia que existem muitos quilombos no Amapá? Os quilombos, ou mocambos, reuniam principalmente negros que fugiam da escravidão. Na época em que os negros e índios eram escravizados, havia muitos quilombos onde hoje é o Amapá, principalmente nas beiras dos rios, como o Araguari. Muitas pessoas fugiam para esse local porque se sentiam protegidas dos ataques dos portugueses. Para sobreviver, os moradores dos quilombos, os quilombolas, produziam gêneros alimentícios nas suas roças, como a farinha, que era vendida na vila de Macapá, enquanto Macapá ainda era vila, né, antigamente. Atualmente, existem várias comunidades quilombolas no Amapá, como, por exemplo, Curiaú, Mel da Pedreira, Cunani, Lagoa dos Índios, Conceição do Macaquari, São Tomé do Aporema, Igarapé do Lago do Maracá, Alto do Piratiba, São João do Maruanum II, Ambé e outras, né? Tem várias outras. Nem todas elas surgiram dos antigos quilombos. Muitas surgiram das migrações de famílias em busca de melhores condições de vida para a agricultura e, portanto, melhores terras. Então, eles foram migrando. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam para ter seus direitos respeitados, como o direito à escola, saúde, saneamento básico, energia elétrica e água encanada. Além disso, elas também lutam pela valorização de suas festas tradicionais. Olha só aqui, pessoal. Vamos aprender um pouco sobre o Quilombo do Curiaú?
Então aqui, quem já visitou, ó, essa aqui é a entrada, bem-vindo ao Curiaú. Então, essa aqui é a entrada do Quilombo do Curiaú aqui em Macapá. Tem gente que mora lá perto, né? Tem alguém que tem algum parente, algum familiar que mora lá perto. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre o Quilombo do Curiaú, tá? Então, nossas raízes, nossa história. Aqui tem, ó, um textozinho. Quilombo do Curiaú. Curiaú fica em Macapá e é um lugar com paisagens belas. No Quilombo, há festas e rezas para muitos santos, como São José, Santo Antônio, São Joaquim e São Francisco. Os moradores praticam essa tradição há muitos anos e é uma linda forma de expressar sua religiosidade. Há alguns moradores que trabalham na roça, principalmente os idosos. Outros produzem a farinha, que não pode faltar na mesa, como o saboroso açaí, né? Quem não gosta do açaizinho? Nessa comunidade quilombola, é comum a prática da bênção, ou seja, os mais novos pedem para serem abençoados pelos mais velhos, pais, avós, tios, padrinhos, outras pessoas respeitadas da comunidade. Vocês também tomam bênção dos mais velhos, dos pais de vocês? Eu tomo. Bom, após conversar com a turma, existem no caderno as semelhanças e as diferenças que você percebeu entre a comunidade e o Quilombo do Curiaú. Então, nossa comunidade, como apareceu no livro aqui de história de vocês, o Aprender a se Relacionar, falou de uma parte do país que a maior parte do pessoal do Sudeste, que no caso é São Paulo, essa professora que vocês assistiram o vídeo é de São Paulo. Então eles estão contando algo que eles não conhecem, que é a nossa região, a nossa realidade. Os povos indígenas, a gente tem muitos povos indígenas aqui, assim como os povos quilombolas. A maioria de nós ou é descendente de indígena ou descendente de quilombola, ou a mistura entre esses dois, né? Poucos temos aqui em Macapá que ainda é descendente dos portugueses, dos brancos que vieram colonizar aqui a nossa terra. A maioria de nós é descendente ou de índio, ou de negro, ou a mistura entre esses dois, né? Que no nosso caso somos chamados de tucujus, né? O povo amapaense é o povo tucuju, certo? Então a gente vai verificar as semelhanças que tem no povo indígena, né, também, com o que a gente viu agora do povo negro, dos quilombolas. Tem alguma semelhança? E em relação a gente, tem alguma semelhança? Tem diferença? Então a gente vai colocar nesses espaços aqui essas semelhanças e essas diferenças, certo, pessoal? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês façam a leitura desse texto que a gente leu e gravem essa leitura e mandem para mim, certo? Não precisa pressa na hora de gravar, pode ler bem devagarzinho, desde que a gente consiga falar todas as palavras corretamente, certo? Vamos lá.